No último dia da Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho do Rio de Janeiro, eu converso agora com Salomão Azulay, que é o gerente nacional de remuneração e benefícios da Caixa. O senhor apresentou aqui uma palestra para falar um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido pela Caixa na sua área de pessoal. Como é que foi isso? Pode falar um pouquinho mais para a gente? Para nós foi um grande prazer, uma honra estar aqui participando pela primeira vez desse evento, um evento que realmente tem um objetivo de estimular não só o jovem, né, na sua primeira carreira, mas aqueles que até estão com carreira consolidada e estão buscando uma alternativa numa carreira pública. A Caixa é um banco essencialmente público, 100%, mas ele é um banco que está no mercado privado, com legislações privadas, inclusive a contratação do empregado, ele não é servidor público quando entra na Caixa, ele é um empregado contratado nas regras da CLT e isso traz um diferencial da Caixa atuando nesse mercado. Então, para nós é um grande prazer aqui estarmos falando para essa população que deseja e almeja esse sonho. E, de fato, a Caixa ela atrai muitos interessados em concursos. Só no último concurso para técnico bancário foi mais de 1 milhão de inscritos, né? O que o senhor acredita que traz esse atrativo tão grande para o concurso da Caixa? A gente tem observado que a natureza do técnico bancário, por ser exigido o ensino médio, ele atrai também. Por outro lado, a gente tem que 98% de quem entra na Caixa já tem graduação. Isso é interessante. E também a Caixa internamente tem toda uma política e toda uma carreira em que não se limita só ao técnico bancário. Nós temos uma trajetória profissional com exercício de funções gratificadas, o que também traz essa população com a necessidade de estar graduado, né? E em função disso a gente vê também a Caixa como sendo hoje um banco que se moderniza, um banco que está buscando no seu plano estratégico estar, né, mais presente, né, na população brasileira e em função disso a atração mesmo. Eu quero estar dentro de uma empresa moderna, eu quero estar numa empresa que está ampliando, ela oferece um conjunto de benefícios que superam, né, a média, né, dos benefícios no próprio segmento. O salário de entrada hoje é o maior salário de entrada hoje para um técnico bancário em qualquer banco, a Caixa é o maior salário. Então essas alternativas, essas oportunidades, e por estarmos em crescimento, é que eu entendo que é o que faz com que muitas pessoas tenham interesse em trabalhar na Caixa. E a Caixa tem um programa de expansão da sua rede, né? Como o senhor passou na sua palestra, tem uma previsão de 2.000 agências até 2015. Isso vai demandar também, certamente, a ampliação do quadro. Como é que está a programação de ampliação, então, desse quadro de servidores, de funcionários? A visão da Caixa até 2022 é estar entre os 3 maiores bancos brasileiros. Nós queremos manter a liderança como agente público do governo federal e aí para isso a gente busca, né, capacitar ou pelo menos atrair talentos que tragam esse perfil que ajude a Caixa a realizar. E aí, em função disso, por ser um banco hoje, quanto maior a capilaridade, ele realmente consegue atender de forma melhor o cliente final. Então, a estratégia de estar expandindo agências, ela é fruto disso. É da estratégia de se manter lá entre os 3 maiores bancos. Então, por isso, a abertura de novas agências. A Caixa abre 3 agências a cada dia útil. Esse tem sido o ritmo. E é natural que quando eu abro uma agência, necessidade do espaço físico, eu tenho que estar as pessoas preparadas, qualificadas, e essa é a razão por que a gente tem contratado. Nos últimos 12 meses, nós fomos o banco que mais contratou no mercado brasileiro. Em torno de 12.500 pessoas estão hoje na Caixa de um ano para cá. Então, a nossa expansão e a estratégia é essa. A gente entende, então, até porque vai vencer o outro edital, né, o edital vigente no próximo ano, que a gente deve estar lançando outro até o início do próximo ano para poder atender essa estratégia empresarial. Então, foi justamente o que o senhor antecipou aqui nessa palestra da Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho, que até dezembro pode ter aí um novo edital de técnico bancário, não é isso? É claro que a gente tem que cumprir toda a legislação e todo o rito, né? Mas a nossa intenção é iniciar 2014, até porque temos que cumprir um ano eleitoral, que também restringe um pouco, né, essa atuação como empresa pública, até na contratação. O segundo semestre tem ali um período que não poderemos contratar, então por isso nós não queremos ter solução de continuidade. Precisamos realmente manter a estratégia, a ampliação, as agências serão inauguradas e as pessoas têm que estar lá preparadas e contratadas. Então o atual edital continua até a sua validade, já está prorrogado, né, no seu máximo, né, do ponto de vista legal, e aí vamos ter que entrar com outro edital. Estamos fazendo o possível para que iniciamos 2014 com esse edital já na rua. A intenção da Caixa é homologar esse concurso até aquele período que antecede o período eleitoral, né, nos meses que antecedem
excede o período eleitoral, para poder contratar ainda em 2014. Sim, vamos manter a estratégia atual de contratação. Então, é preciso que a gente também se planeje, porque é um ano diferente e para que não haja nenhum problema na estratégia, na expansão, nós precisamos cumprir esses ritos. Por isso, estamos trabalhando arduamente para oferecer, né, o mais rápido possível esse novo edital. Então, para quem não é familiarizado, o concurso de técnico bancário, o cargo é uma porta de entrada para a Caixa, né? É um cargo de nível médio e tem uma remuneração atraente. O que você pode falar mais sobre esse cargo? A Caixa hoje paga o maior salário de entrada. Hoje o empregado já entra, já começa a subir na carreira após o plano, o estágio probatório. A partir de 90 dias ele já tem oportunidade de exercer funções gratificadas, que é a trajetória interna, e assim depende do processo individual. A gente deu muita ênfase aqui e sempre destaca que a carreira é da pessoa, é do indivíduo, ele que se planeja, ele precisa ter um foco, ele faz as escolhas dele e paga um preço para isso. Então, aqueles que entram na Caixa já com graduação, com pós-graduação, com experiências qualquer que hoje, a Caixa também aproveita isso. Então, ele já avança em relação a outros que, por exemplo, são só iniciando. Então, a Caixa oportuniza, né, para todos que entram, mas aqueles que estão mais preparados, se planejaram melhor, já estão mais avançados, esses com certeza a tendência é que ocupem postos mais rapidamente do que outros, né? O técnico bancário é o início, é a porta de entrada, como você bem disse, mas a partir dali ele tem diversas, né, alternativas de trajetória profissional. A Caixa trabalha com uma gama muito grande de conhecimentos, de processos empresariais que são referências no mercado. Então, a parte de controladoria, a parte de marketing, a parte de pessoas, a parte de finanças, né, a parte de habitação, por exemplo, nós somos referência, somos líderes no mercado. A parte mesmo de poupança, somos líderes no mercado, então isso traz referência. A captação de fundos, temos recebido premiações a cada ano, então tudo isso também acontece porque tem pessoas ali qualificadas, pessoas que se prepararam e aí então a Caixa oportuniza que essas competências sejam explicitadas. Uhum. E além dessa boa remuneração e dessa possibilidade de crescimento, a Caixa também oferece benefícios diferenciados, né? Que benefícios são esses? A Caixa tem uma gama de benefícios muito grande. Hoje estão em torno de mais de 60 benefícios que o empregado tem, né? São benefícios para ele, benefícios para a família, benefícios que ele utiliza para a atividade mesmo que ele está ali, né, realizando. E a maioria deles não são legais. Isso é um detalhe interessante. A Caixa busca ver, né, diferencialmente. Nós temos um plano de saúde odontológico, nós temos um plano de previdência que realmente é diferencial no mercado. E além desses, a gente não busca se limitar só à questão legal. Buscamos realmente sempre identificar alguma situação para que a gente possa reter também talento. A nossa taxa de desligamento é muito baixa, ela está abaixo de 1%. Então, assim, pouquíssimas pessoas que entram na Caixa saem dela, né? Eles entram e, porque tem muitas oportunidades, né, acabam seguindo a sua carreira, a sua trajetória. E o senhor é um exemplo dessas pessoas, né? Fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória dentro da Caixa. Isso é verdade. Eu tenho 24 anos de Caixa, entrei como técnico bancário, né, fiz a minha carreira, optei por estar na carreira administrativa, né, numa carreira em que pude passar nas agências, exerci diversas funções gratificadas nas agências, fui para a superintendência, hoje estou há 5 anos na matriz, trabalhando num processo mais estratégico. A Caixa tem a rede de agências dela, tem a matriz com uma área estratégica e tem a rede de apoio que também dá. Então, são 3 subsistemas que os empregados se identificam e podem procurar essa carreira. Então, não só eu como minha mulher também entrou junto comigo, entramos juntos na Caixa e a gente procura cada um dentro do seu talento, da sua habilidade, né, daquilo que eu tenho como competência a desenvolver. Sou muito feliz na Caixa hoje, né, e tudo que eu tenho e desenvolvo como profissional eu devo à Caixa e eu posso dizer realmente que eu sou um exemplo dessa trajetória, porque eu escolhi, né, e pago um preço, ou paguei esse preço, mas eu tenho um foco dentro da própria empresa. Então, quem quer ter aí também uma trajetória de sucesso dentro da Caixa, tem que já começar a se preparar, porque já tem um concurso em vista, certo? E a Caixa já está trabalhando, então, nesse concurso, já que tem a previsão de divulgar o edital em breve? Sim, e a Caixa, né, não só busca isso, como ela também está se modernizando. Ela está mudando hoje o escopo e atualizando o nível de competência. Quais são as competências requeridas para um empregado que trabalha na Caixa? Quais são as competências corporativas, né? Então, aqueles que realmente têm um talento, eles conseguem, então, ocupar postos dentro da sua trajetória porque trazem isso. A Caixa é empresa pública, ela atende às políticas públicas do governo federal, ela é uma parceira estratégica.
Então, assim, as pessoas têm que entender aonde estão pisando. Eu vou para a Caixa por quê? O que a Caixa faz? O que impacta na sociedade? Então, isso é importante a pessoa conhecer antes de fazer o concurso. Tem pessoas que só se inscrevem no concurso, passei porque eu quero o primeiro que vier. E aí, às vezes, ficam pulando de galho em galho e não sabem o que querem. Então, eu repito, foi a ênfase que a gente deu lá. Isso é uma base que a gente trabalha, através, inclusive, de módulos de desenvolvimento na própria empresa. A Caixa tem a Universidade Caixa, que foi premiada agora internacionalmente, reconhecida, né, mundialmente pela sua atuação, pela formação dos seus empregados internamente. Então, é isso que faz a diferença para que hoje a gente possa ter essa quantidade de pessoas interessadas em trabalhar e também porque a gente hoje também está tendo muitos clientes novos indo até a Caixa. É o banco das melhores taxas, né? E aí dentro da estratégia dela realmente tem realizado a função, né, pública do banco público. Em relação a esses preparativos, tem já uma previsão de até quando deve definir uma organizadora, que é um fator importante para quem está estudando, para quem quer se preparar? Eu não posso afirmar, mas assim, só lembrando que a legislação prevê que não é uma licitação, é um credenciamento. Então, o credenciamento, essas próprias empresas, né, como o NB, a Sesgran Rio e todas elas, têm que estar habilitadas e, naquele momento que for lançado, também cumprir os requisitos. Então, a Caixa não tem interesse de eleger X ou YZ, mas aquelas que estão credenciadas e habilitadas. E assim tem sido feito e assim, então, temos realizado os editais. Não vai ser diferente nesse. A gente vai buscar, então, cumprir a legislação e aqueles que estiverem habilitados vão estar prontos para poder estar atendendo a demanda de todo o Brasil. Ou seja, não necessariamente vai ser mantida a banca do último concurso, que foi a Fundação Sesgran Rio, certo? Perfeito, né? A gente pode até ser ela ou não, isso depende da habilitação que a entidade tenha ao cumprir a legislação e os documentos. Então, se tiver ok, ela pode estar com certeza sendo até permanecendo, ou outras também estarem vindo. Então, assim, depende do momento e do lançamento do edital. Ainda assim, tradicionalmente, os professores costumam orientar o estudo com base no edital anterior. Isso vai valer para esse novo concurso da Caixa? Porque eu sei que o senhor já disse que podem ter mudanças, devem ter mudanças nesse novo concurso. O que a gente pode afirmar é que a Caixa está passando por uma mudança porque a sociedade brasileira está passando e o mercado também. Temos que estar atentos e se adequando. Quando a gente fala de um concurso, ou atrair talentos, ou trazer pessoas, a gente está trazendo, como eu falei, nós estamos revisitando o escopo de competências. Então, o concurso, como é a porta de entrada, eu já tenho que trazer mais próximo daquilo que eu estou, né, construindo como necessário para atender esses objetivos. Então, com certeza, estamos buscando melhorar, ampliar. É claro que existem alguns conceitos, por ser ensino médio, que são básicos e vão se repetir. Não posso também afirmar se todos vão, se vai ter novo conteúdo. Nesse momento é muito cedo para afirmar. Mas nós estamos lá trabalhando muito para que esteja o mais rápido possível já publicado. E pode ser sim que venha a diferença, porque nós também temos uma nova empresa, temos novos desafios e a gente precisa estar adequando todos os processos, principalmente da área de pessoas. E a seleção, o recrutamento é um processo muito importante. Então, ele com certeza pode sim ser afetado e ser alterado com esse novo contexto. Esses conhecimentos básicos que o senhor citou, a gente pode dizer que língua portuguesa e conhecimentos bancários são dois dos que certamente vão ser mantidos? Não, com certeza. A matemática, né, é um banco, trabalha no sistema financeiro, então aquele conceito básico de matemática, isso com certeza permanece. Língua portuguesa também. A gente entende que todo o processo que hoje já é exigido do sistema financeiro, a obrigatoriedade de conhecer o conteúdo da onde a Caixa está inserida e o mercado dela também. Isso são básicos e isso permanece. Conceitos de microinformática, isso também é fundamental, porque hoje não se vive, né? Eu até brinco assim, daqui a pouco nós estamos exigindo uma língua estrangeira, né? Porque todo o mercado já está assim, mas não é o caso da Caixa, mas a gente já atua hoje no mercado internacional e temos já seleção interna em que os empregados que têm esse diferencial hoje também estão ocupando esses postos. A Caixa hoje está na Venezuela, está no Japão, está nos Estados Unidos e a tendência até que nesse processo, né, da estratégia a gente até amplia essa atuação externa. E essas mudanças também podem chegar à estrutura do concurso. No último, por exemplo, houve prova objetiva e redação como novidade. Pode ter mudança nessa estrutura também? A redação ela tem sido fundamental porque no dia a dia o empregado Caixa ele tem que estar ali redigindo, tem que estar encaminhando documentos, tem que estar recebendo, tem que estar sabendo interpretar, né? Então a gente acha que muitas vezes essas coisas não são, né, do dia a dia, mas fazem parte da atividade, né, do banco, né, nessa relação com o seu cliente. O que a gente só pode, né, não podemos afirmar, mas podemos dizer que
aquilo que é fundamental para a Caixa, isso vai ser pedido, né? O mercado também muda, o cliente está mudando, então é importante que a gente também esteja e lá na seleção e no recrutamento isso vai estar sendo refletido. Não posso afirmar o que vem de forma diferente, mas posso dizer sim que a Caixa está sempre atenta e há de pessoas e está buscando nos editais, né, adequar à realidade empresarial. Então, se a realidade empresarial e de mercado está exigindo uma competência ou um conteúdo que não está lá no edital anterior, ele pode estar vindo nesse. O que eu não posso nesse momento é antecipar para dizer qual é. Nós estamos estudando, mas com certeza aquilo que é básico, esse sempre vem e o pessoal tem que já estar realmente preparado para isso. E assim como no concurso de 2012, essa seleção vai contemplar todos os estados e vai ter prova também em todo o país, todas as capitais ao menos? A nossa intenção, semelhante ao último edital, que foi nacional, também é fazer nacional. Isso é a estratégia e toda a necessidade de hoje é nesse sentido. Nós atuamos numa estratégia de polos, né? Esses polos, né, são mais de um polo em cada estado, são vários polos, tem estados que têm dezenas de polos, né? Tem estados outros que não, até pela própria natureza, né, geográfica que ele atua, a forma como estão lá constituídos os municípios, mas com certeza sim, nós precisamos da nossa expansão hoje, a estratégia empresarial é no Brasil todo, né? Então a gente deve ter um edital em âmbito nacional, com certeza. Uhum. E os concursos da Caixa costumam ser para cadastro de reserva, né? Nesse último já teve um grande número de contratações, né? Mesmo sendo apenas para cadastro. O senhor tem números dessas contratações? A Caixa, nos últimos 12 meses, já contratou mais de 12.500 pessoas no Brasil todo. Só que no estado do Rio de Janeiro foram mais de 1.000 pessoas. Então, assim, de um total de 66 mil aprovados, talvez é uma relação histórica que nunca houve, né, em qualquer concurso brasileiro, né, de participação. Então, até as pessoas que estão sendo chamadas estão sendo surpreendidas. Mas eu não esperava estar na classificação tal, eu já fui. É verdade. Prepare-se, porque isso continua. A nossa estratégia é de ampliação da rede e nós vamos continuar precisando de brasileiros com a competência para atuar no segmento que a Caixa atua. É importante que eu tenha consciência de que muitas vezes eu venho para um concurso e se eu sou muito classificado ou me classifiquei lá atrás, não quer dizer que eu vá ser chamado. A Caixa está chamando. Agora, o prazo legal mesmo do edital é que nos limita, né? Porque ele é por um ano, no máximo renovar por mais um, e muitas vezes você não consegue atender toda aquela gama de pessoas que estão ali no nível de classificação. Mas é importante dizer que a Caixa tem ampliado, né? E aí vai no limite da legislação e do prazo legal, né? Então, esse tem sido a estratégia, a expansão deve continuar e a contratação também. Cadastro reserva faz parte da lei, o edital prevê sempre assim, mas a Caixa não tem utilizado o cadastro reserva, ela tem realmente utilizado para atuação imediata dentro da sua necessidade. Uhum. E aí eu tenho uns números aqui, se o senhor me permite, o DEST, que é o departamento que cuida das estatais, né, ligado ali ao Ministério do Planejamento, ele permitiu recentemente uma ampliação do quadro da Caixa de 96 mil para cerca de 112 mil servidores, algo como 6 mil a mais esse ano, 4 mil a mais em 2014 e 6 mil a mais em 2015. Dá um total aí de quase 16 mil funcionários a mais. Esses números vão ser atingidos até 2015 por meio desse concurso? Como eu já disse, a Caixa tem um planejamento estratégico até 2022. A estratégia é de ampliar a rede, né, buscando dobrar a existência que a gente tinha lá em 2012 até 2015. Só que assim, se você for ver a autorização do DEST, ele realmente faz alguns marcos a cada ano, porque a cada ano nós precisamos revisitar e identificar como está a estratégia. Né? As autorizações, inclusive, elas serão confirmadas a cada ano. Então, está realmente autorizado até o final do ano. Nós estamos buscando esse número, que é chegar próximo de 99 mil, devemos chegar mesmo em 99 mil empregados até o final do ano. E aí, o 2014, 2015 vai depender justamente do contexto, né? Um ano eleitoral, próximo ano, pode ser que esse time aí da exigência legal faça com que a gente não atinja o número previsto. Agora, esses números previstos serão ratificados pelo DEST, ele aprovou no macro, né? O DEST é o controlador e quem dirige as estatais, a Caixa é um banco 100% público, por isso tem que seguir as diretrizes, né, do governo. E a nossa estratégia é essa, é expansão, é estar mais próximo do cliente, é atender todo o Brasil. Estamos em todos os municípios brasileiros hoje e, com certeza, né, assim, nós estamos buscando esses números. Se vamos chegar lá, a realidade do contexto, não só econômico nacional como mundial, ela também interfere na estratégia.
Hoje a estratégia está mantida, né? Hoje a gente passa por uma retração mundial muito forte na economia. O Brasil, mesmo, né, tendo, né, um desempenho muitas vezes que não estava sendo esperado, mas está em crescimento. E a Caixa observa isso. Ela, como banco público, precisa estar posicionada e ela tem ampliado. Então, essa é a nossa estratégia. É uma estratégia que a gente pode dizer agressiva no sentido do mercado financeiro. Enquanto o mercado hoje está crescendo em média 15%, 16%, a Caixa tem crescido nos últimos 3 semestres 40% a cada semestre. Então, como a gente está brincando assim, a gente está dobrando a empresa a cada ano e meio quase, né? Ou um pouco, quase um ano e meio, dobrando a empresa. É isso mesmo, é assim que a gente está. Por isso esses números. E por isso aí já é o planejamento estratégico. Fomos lá, quem de direito, já pedimos a pré-autorização para poder buscarmos isso. Essa é a nossa intenção. Se vai chegar lá com esse número, tudo depende do cenário econômico, né, mundial e também nacional. E essa urgência que o calendário eleitoral impõe, certamente vai fazer com que a Caixa busque encurtar certos prazos, só que tem um prazo aí que os candidatos ficam loucos aí quando diminui um pouco, que é o da divulgação, entre a divulgação do edital e as provas. A Caixa vai fazer um esforço aí, de repente, para tentar dar um maior prazo possível. Normalmente, entre 60 a 90 dias é um prazo desejado por muitos, mas a gente sabe que não tem essa obrigação legal, no caso, a Caixa a cumprir. Mas ela vai também tentar fazer esse prazo mais longo entre edital e prova? Você disse bem, o próximo ano é um ano diferente, ele nos impõe esse calendário mais restritivo, mas a gente está buscando, de qualquer forma, atender todos os períodos. Se vai ficar 60, 90 ou até 30, né? Tudo depende também das entidades que serão credenciadas, tudo depende do momento que nós conseguimos colocar o edital. Também tem todo o processo posterior, que às vezes o candidato esquece, porque não é só divulgação, tem a validação, tem o período de recurso, então tudo isso a gente tem que cumprir. Então, muitas vezes, a intenção é realmente dar um período maior, ninguém tem intenção de prejudicar ninguém, mas aí está aí já um cenário que a gente observa, que se repete não só na Caixa, mas em todo o mercado, é que o estudante ou aquele que quer, né, se candidatar, como não o primeiro emprego, mas aquele que já está no outro, está querendo ir para a carreira pública, ele esteja atento, ou seja, tem que estar se preparando todo dia, né? A preparação nossa não é só para um concurso, ela tem que ser diária. Então eu sugiro, né, que os candidatos estejam assim, se preparando, estudando, atento naquelas informações básicas. Quando chegou o edital, vai dizer, opa, isso aqui eu já sei, só vai ticando, né? Isso aqui já estudei, opa, entrou isso aqui novo, então eu vou agora correr atrás e ter um período mínimo. O problema é que muitas vezes ele não estudou nada, aí quando vê aquele mundo não é um mundo, mas um conteúdo, né, razoável para poder fazer em 60 dias, não vai dar conta mesmo. Então a gente observa que aqueles que têm um sucesso ou alcance é porque se planejaram e estão fazendo as etapas anteriores. Então é isso que a gente recomenda. Eu vou fazer aqui um apelo em nome dos futuros candidatos ao concurso da Caixa. No caso de um prazo mais curto, a Caixa poderia aí, antecipar o programa, até em função dessas mudanças previstas, para que possam estudar adequadamente e fazer uma boa prova e para que a prova possa avaliar realmente, de fato, os candidatos. A Caixa com certeza vai tentar buscar sempre o prazo adequado para poder jogar informação ou colocar informação no mercado o mais cedo possível. Mas eu insisto, a preparação dos candidatos, essa tem que ser diária, contínua. Ensino médio, ele já tem algumas coisas que são básicas, língua portuguesa, a própria redação, né, que foi o diferencial. Mas por que foi o diferencial? Porque às vezes as pessoas não dão importância, né? A matemática, o sistema financeiro nacional é importante, tá? Eu digo que nós mesmos, tenho 24 anos de Caixa, eu tenho que estar estudando o tempo todo. É como se estivesse fazendo um concurso interno o tempo todo, porque a gente está ali sendo avaliado, está buscando informações, então faz parte da natureza humana o aprender. Então, minha sugestão é, independente do prazo, que os candidatos foquem no conteúdo já tão disponibilizado, para que não seja um pego de surpresa, mas a gente busca sempre dar um prazo mais adequado. Muito obrigado. Salomão Azulay, gerente nacional de remuneração e benefícios da Caixa. Obrigado pela entrevista. Nós te agradecemos e nos colocamos à disposição.